qual que era a proposta do Zutric? Era tocar as músicas de sucesso, só que nós tivemos uma época boa que nós pegamos rock and roll, pegamos bossa nova e pegamos soul music, que foi a era do Jackson 5. O Jackson 5 estourou, aí estourou Donna Summer, Diana Ross, e tudo que tocava na rádio, o Ciro tinha um programa na época, tocava lá no Ciro, puta, tocou lá, temos que tirar, aí começou a tocar soul music, bossa nova, né? Aqueles sambas da época de sucesso, originais do samba, que era 4 horas de baile, não podia tocar só rock. Quer dizer que então o Zutric, ele virou uma banda de baile. No Surian era baile, só que era 2 horas assim só de rock and roll, entendeu? Só que a gente tinha iluminação super legal, a luz cadavérica, a luz bolha, gelo seco, a gente tinha tudo. E tinha a noite macabra, o Zé Pertinho saía dentro do caixão. Com guitarra, saía tocando, com fumaça atrás, olha só o que era. Era um negócio que legal, assim, né? Todo mundo se fantasiava e o clube inteiro decorava, né? E uma vez o Antônio Mário se vestiu de múmia, saiu do banheiro das meninas, olha só, era um acontecimento. Era a farra, né? Não, 6 horas da tarde já estava lotado, não tinha mais mesa, né? Era um negócio assim, você imagina tocar num lugar desse assim, era um negócio espetacular. E o Antônio Mário, como é que foi a entrada do Antônio Mário? Ele tocava no Geniais, ele aí ele saiu do Geniais? Ele chegou numa tarde lá que a gente saía todo dia, porque a aparelhagem ficava montada, não desmontava porque a gente tocava lá, o Lúcio morava no Surian, o Éder morava lá no Surian, os músicos moravam, tinha piscina, quer dizer, morava a suíte, né? Aí numa tarde daquela, a gente saindo, chegou o Antônio Mário lá e falou o seguinte, cara, eu tô querendo entrar aí, sair lá do Geniais, tem um problema lá, eu queria tocar com vocês me aceitam? Eu falei, nós? Pô, você é o melhor guitarrista do estado, para nós você está dentro, mas vamos falar com a diretoria. Aí fomos falar com o Edinho, né, que Antônio Mário, aquilo do Geniais, ele quer tocar com o Zutric, está contratado. Aí o Antônio Mário, o que aconteceu? Quando entrou o Antônio Mário na banda, até lá a gente era uma banda assim de rock. Aí começamos a aprender a tocar bossa nova, harmonia, que o Antônio Mário trouxe essa coisa do jazz, da bossa nova, para o Zutric. O Zutric era uma banda que tocava rock normal e MPB, assim, a base, né? Jovem Guarda e tal. O Antônio Mário introduziu o jazz e a bossa nova. E o soul music. E ensinou a gente a usar os vocais. Que você tem banda de vocal, você sabe que não é fácil fazer verdade, vocal. Vocalizar é difícil, né? O Antônio Mário ensinou como fazer isso. Ó, sua primeira voz, segunda voz, terceira, decora a tua voz. Esses 4, 5 anos que ele ficou lá, foi o nosso aprendizado. O grande momento do Zutric foi nessa formação com o Antônio Mário. Eu fazia a voz principal, ele passou a fazer outras principais também, e Miguelito e Lúcio fazendo sempre a terça, a segunda, e o Antônio Mário colocava uma quinta aumentada, uma diminuta no meio, e fazia aquele vocal maravilhoso, e ele veio contribuir muito. Infelizmente, pois ele foi faleceu. Uma fatalidade, né? Foi uma fatalidade. Ficou bastante tempo, né? Ficou, até que houve o lance do incêndio na casa dele, aí tivemos que fazer uma festa. Naquela época nós juntamos todas as bandas de Campo Grande para tocar no Surian. Foi a única vez que juntou, foi um festival de banda lá, para ajudar ele a reconstruir a casa dele, né, que tinha incendiado. Ele é de onde, o Antônio Mário? Não sei, eu não sei. Eu sei que depois houve o lance do assassinato, né, que então, trágico, ele foi morto, me parece, por um pedreiro que estava construindo a casa dele. E na época que ele entrou, coincidiu da gente estar gravando o primeiro trabalho autoral da banda em português. Nós resolvemos fazer música em português. Começamos a gravar, conseguimos um estúdio, um gravador do Ataíde Prestes, que era um cara que tinha um gravador de rolo. Era o único que tinha aqui. Aí fomos lá, falamos com ele, como ele ia lá no Surian, frequentava lá, falou, não, eu levo o gravador e deixo. Ele levou. Que ano foi isso, você lembra, Miguel? Naqueles anos 70 ali, naqueles 10 anos, ele montou o gravador dele, nós ligamos tudo ali na mesa, ele ligou o gravador na mesa, e a gente gravava ao vivo, em 2 canais, como fosse os Beatles gravando. Porque os Beatles gravavam praticamente ao vivo. Né? E a gente tinha 2 canais para gravar, não dava para separar canal, quer dizer, se você errasse, você tinha que voltar. Voltar tudo de novo. Aí, como a gente morava lá pelo menos mesmo, não tinha que ir embora para São Paulo para gravar. Nós ficamos, né, um mês gravando e fomos gravando. Quando a gente terminou de gravar, inclusive eu tenho aí as músicas, tudo, que a gente ia gravar um LP, houve a questão da morte dele. Aí deu aquela esfriada na banda. E logo em seguida o Éder resolveu ir embora
por problemas particulares, né, ele resolveu sair da banda e voltar para Santos. Quer dizer, a banda Zutric acabou ali, ficou eu e o Lúcio só. Aí nós começou a era dance no Surian, né, discoteca, não sei o que lá. Aí o Zutric virou outra banda, já é outra história, é outros caras. Virou banda de baile mesmo, durou 40 anos a banda, até o ano passado ainda fiz alguns shows. Quer dizer, aí nós partimos assim, saímos do Surian, nós saímos para viagem. Mas nessa onda do disco, muitas bandas perderam o mercado de trabalho, né? Muitas bandas, muitas bandas. E esse trabalho que foi gravado do autoral... Vocês chegaram a lançar esse disco? Não, nós íamos lançar, porque era muito caro, né, para gravar. Nós íamos fazer lá, que nem os Brincalhões, eu já vi falar nos Brincalhões aqui. Eles tinham um LP, né? Nós íamos fazer mesmo, levar a nossa fita lá e mandar fazer lá, 500, 600 discos em São Paulo. Mas isso foi antes do acidente. Aí com o acidente e a saída do Éder, não tinha como fazer um lançamento se os integrantes não existiam. Não estavam mais. Né? Aí ficou aquilo na realidade ficou extraviado. Um ano retrasado que eu achei esse material e coloquei no YouTube, está na disposição no YouTube. É Banda Zutric, você coloca no YouTube, vai cair essas 12 músicas gravadas no Surian. Que legal. Todas inéditas. Mas tem uma história de um show aí no Teatro Dom Bosco, foi o primeiro show com efeito, conta essa história exatamente, pra gente. que quando nós começamos a fazer um trabalho autoral, assim, nós resolvemos fazer um trabalho instrumental. E aí nós resolvemos fazer um show no Teatro Dom Bosco, porque a gente queria tocar no teatro, sair do Surian. E olha, nós conseguimos todo o apoio lá do pessoal da natação, do João Batista, na época era o diretor, lotamos o Teatro Dom Bosco e levamos tudo que é tipo de luz, até gelo seco, acho que foi a primeira vez que usou um efeito de gelo seco. E tocamos música autoral nossa, assim, mas tudo instrumental. Que depois nós já mudamos o nome para Lodzi, para não confundir. A Zutric seria uma banda de baile do Surian, e o Lodzi uma banda autoral, tocando uma onda de Emerson Lake Palmer, entendeu? Meio Rush seria hoje. Né? Isso foi um paralelo, né? Entendeu? Então a Lodzi foi isso? Foi um paralelo do Zutric para tocar autoral, entendeu? Isso foi E vocês compunham tudo em inglês, Miguel? Não, mas era tudo instrumental. Tudo instrumental. Nós fizemos umas 3 músicas em inglês por imposição da gravadora, inclusive eu trouxe até o contrato. O Zutric foi a primeira banda contratado por uma gravadora em São Paulo, que é a New Sound Music. Quando nós chegamos lá com o trabalho em português, o diretor da banda falou assim, cara, a onda agora é gravar em inglês. Ó, você conhece esses caras aqui, ó, tem Tia Christine, todo mundo gravava em inglês, Gessé, Fábio Júnior, todos esses artistas de hoje gravavam em inglês. Aí, mas português não, falou, não, você tem que gravar. Aí eles viemos aqui, fizemos música em inglês e gravamos em inglês, que foi o Sad e o Lonely Fool, que nós acabamos lançando um compacto simples, né? Que era eu, o Lúcio, o Éder, juntou o João Carlos e o Zé Luiz. Né? Nessa época eles ajudaram, eles estavam em São Paulo, mas eles ajudaram na gravação. Eles participaram da gravação. Que não existia briga, entendeu? Nunca houve briga. Mas nós chegamos lá, cara, nós viemos gravar, precisamos de ajuda. Eles conseguiram estúdio, eles foram gravar com a gente, fizeram vocal. Eu e o Lúcio, a gente nunca tinha entrado num estúdio, nós entramos num estúdio na Avenida Estúdio Reunidos, onde gravava o Vando, naquela avenida principal de São Paulo ali. Qual a principal? A Paulista? Exatamente, era ali. Nós entramos no estúdio ali, cara, juntamos dinheiro 2 anos para pagar a hora do estúdio, com a ajuda de Face, entendeu? Aí lançamos o disco aqui, houve lançamento, vendeu, empresário, tem até hoje espalhado o disco aí. Esse então foi o primeiro compacto, né? Cantado em inglês. 2 músicas só, porque era compactozinho. E seu pai sempre junto, né, Miguel? Meu pai e minha mãe nunca foram contra a música, né? Eles sempre gostaram. Primeiro que já vinham de uma tradição, né? Meu avô tocava, né? Eles nunca assim, não. Eu fiz o contrário mesmo. Todo mundo entrava na faculdade, na época, eu entrei na faculdade para fazer engenharia. Aí no engenharia elétrica, aqui no CESUP. Aí eu fiquei 1 ano lá, falei, cara, isso aqui não é para mim. Eu saí da faculdade. Cara, você está saindo da faculdade? Eu falei, ó, estou saindo da faculdade para ser músico. Tem que ter coragem. É verdade. Mas assim, tem que ter o apoio também, né? Porque meu pai nunca foi contra. Mas hoje a gente tem a Universidade de Música, então mas na época não tinha, era mais difícil, né? Mas como eu te falei, mas tinha baile, né, Misco? Hoje em dia não tem baile, hoje em dia você vê aqui, cadê os bailes? Antigamente todos os clubes faziam baile. E era um baile assim, sexta-feira, sábado, domingo.
Era uma época de baile, entendeu? E aí depois começou o negócio da discoteca, que já deu uma quebrada. E agora nós estamos vivendo a era do DJ, que é nada igual à discoteca. É verdade. Mesma coisa, entendeu? Então, mas isso aí, que você pensa bem, antigamente era uma banda, agora é um cara com um aparelho. Isso diminui o trabalho das pessoas. Agora, Miguel, vamos voltar lá nos festivais, né? Sim. Dos festivais, vocês chegaram a participar dos Mini festivais? Boys participou do primeiro festival, trouxe até foto. Nós tocamos uma música em português lá, acho que era do Deno e Dino. Lembra do Deno e Dino? Né? Uma das organizadoras foi a professora Glorinha, né? E ali realmente interessante assim conversando com ela, ela percebendo esse movimento, né, das coisas que chegavam novas, ela teve a ideia de bolar um festival, né, de música para estar conhecendo os talentos da terra. E aí apareceu uma banda lá do Paulo Simões com, como é que era? Os Bizarros. Bizarros. E eu acho que nós ficamos em segundo lugar, porque tinha 3 bandas, né? Ao festival eram 3 bandas. Eram 3 bandas, né? Nós ficamos em segundo, ótimo, né? Mas eles, olha, eu achei legal, porque a gente, os mini boys, tudo comportado. Como é que vocês se vestiam, É, Miguel? tem uma foto de uniforme, sabe aquela calça preta? Aquele Tipo uniforme os de Beatles, garçom, assim? sabe o uniforme Aham. de garçom que eu gravei? Aí chegou os bizarros, tudo igual mutante. Bizarros, né? Espalhafatório, tudo jurado, tudo rock. O Paulo Simões, o cunhado dele, trabalhava para uma gravadora, que era a Polygram, então ele tinha acesso a alguns compactos, alguns trabalhos de artistas de renome, né? E chegou na mão dele um trabalho dos Mutantes, que era a música 2001, e ele olhou aquilo, achou interessante, porque os Mutantes também tinham uma pegada muito interessante, que era fazer uma mescla de rock and roll com música popular, né? E eles acharam que casava bem, tinha violões, depois tinha uma parte mais pesada, e eles pegaram essa música e falaram, não, vamos apresentar isso aqui, porque isso aqui é interessante, né? Não, e eles arrasaram, né? Eles mereciam o primeiro mesmo, sem dúvida. Eu falei, pô, eu queria tocar nessa banda aí. Mas eles não duraram muito e vocês... Os mini boys, como eu te falei, se a gente tivesse ficado em São Paulo, a gente seria os menudos da época. Tinha tudo para dar certo. Tinha até música autoral. E nós verdade. conseguimos uma grande mídia, que hoje em dia o que é mais difícil, essa mídia que a gente usa aí, Facebook, YouTube, isso é 0,0, isso atinge 5 mil pessoas. O que atinge mesmo é mídia enorme, cara. É grande mídia, aí sim. É que os mini boys teve. Que eram as televisões e tal, né? Que tem as mídias. Mas eu acho que agora Pô, sabe até quem com que as era mídias... o produtor do programa do Moacir Franco? Era o Carlos Manga. Nossa, e aí realmente era na época, né? Era um programa assim que todo o Brasil inteiro apareceu ali, no outro dia era show. A gente andava de avião direto aí, viajava tudo que é lugar. Mas depois desse boom aí do disco e tal, o que você... Porque você tem, assim, como instrumentista, você tem discos autorais, né? Tem, Como é né? que foi a sua carreira? Então, e as bandas, o cenário do rock e do blues no estado? Assim, quando eu estava tocando um baile lá no Rádio Clube, ele teve um show que o Rádio Clube, às vezes, o Trick, quando saiu do Surian, nós viramos uma banda de baile. Aí nós fomos tocar no Rádio Clube e eles trouxeram aqueles artistas, aquele de samba, eu não lembro o nome agora. Eu sei que os músicos começaram a brincar com jazz lá, eu achei legal aquela pegada do jazz, porque comecei a me interessar por jazz lá atrás. Aí comecei a estudar, como eu tocava um pouco de piano, e piano bar, nada, você tem que tocar jazz, né? Aí comecei a estudar piano, comecei a compor, fui desenvolvendo um trabalho autoral, fui amadurecendo. Aí eu fui gravando aos poucos, demorei 10 anos para gravar o primeiro disco meu, instrumental, teve a participação do Idris, aquele saxofonista francês. Tinha os músicos que vinham conhecer o Pantanal, começaram. Aí eu comecei um trabalho solo meu, mas eu sabia que era difícil, porque uma música instrumental é um negócio mais assim para músico, direcionado. E continua até hoje, eu lancei 3 CDs, né? O primeiro foi o vinil, que tem uns 15 anos atrás, depois foi aquele pretinho, que eu até fiz show aqui, que eu lancei em 2006, e agora terminei um novo, que é o Miguelito Instrumental 2, que é 2014. Quer dizer, foram 3 trabalhos totalmente autorais, né? Mas essa onda de jazz misturado com bossa nova. Mas aí Não você tem nada a ver com rock, é outra coisa. Você tem um minha. estúdio em casa, né? Tem um estúdio de ensaio, né? E esse estúdio que eu tenho lá em casa é um estúdio analógico, né? Que eu desenvolvi um trabalho com os Travelers, Time Travelers, que é um trabalho voltado para a música autoral, que
que eu conheci um rapaz muito competente, ele tinha 15 anos, resolvemos gravar, já gravamos 6 discos, 6 CDs, totalmente autorais, está no YouTube também. Eu estou conversando com o Miguelito para contar a história do rock, do blues aqui do Mato Grosso do Sul. A gente para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.